Queridos, nós vamos continuar a nossa jornada pelo livro dos Reis. Nós vamos voltar lá para 2 Reis, capítulo 9. Nós estamos estudando a unção de Jeú, quando Jeú foi ungido rei sobre Israel. Nós já começamos a estudar esse trecho, e é um trecho um trecho um pouco inusitado para nós, porque mostra Deus levantando, preparando, colocando no tabuleiro as peças de um golpe de Estado. E aí isso em algum momento pode ferir alguns escrúpulos mais democráticos, né? Falar, como assim? Deus levanta pessoas golpistas? Irmãos, Deus usa os instrumentos que Ele bem entende para atingir seus objetivos. Isso não torna Deus conivente com o mal, isso não torna Deus injusto, isso não torna Deus impuro, mas é a administração que Ele faz, inclusive de situações como essa aqui. Então nós estamos vendo o começo de um golpe de Estado, que logo na sequência vai se desdobrar em um dos episódios mais sanguinários do livro dos Reis. É um episódio onde muito sangue vai ser derramado violentamente e rapidamente. Muitas pessoas vão morrer em pouco espaço de tempo, porque Jeú vai fazer a limpa em Israel sob o comando de Deus, sob a ordem que Deus dá a ele. Então nós estamos aí estudando os 13 primeiros versículos de 2 Reis 9, então 2 Reis 9, de 1 a 13, e a mensagem central desse bloco todo diz que Deus sempre levanta instrumentos para cumprir seu juízo contra o mal. Não importa o tempo, não importa a época, não importa o momento da história, Deus sempre levanta instrumentos para cumprir o seu juízo contra o mal. Em alguns momentos a gente pode parecer para nós que Deus esqueceu de fazer justiça, mas na verdade, no tempo adequado, Deus vai levantar esses instrumentos e concretizar aquilo que Ele planejou de juízo para os maus. E nós percebemos nessa história que Deus vai usar Jeú como instrumento de juízo. E a gente vê 4 componentes da ascensão de Jeú ao trono. Então, em primeiro lugar, o comando para ungir Jeú, um comando que é dado por Eliseu. Depois, o cumprimento da unção de Jeú, ou seja, a execução, a unção propriamente dita. O propósito da unção de Jeú, que é anunciado pelo estagiário de profeta ao Jeú. E o reconhecimento da autoridade de Jeú, que é quando o golpe já está em andamento. Nesse momento é quando o golpe já começa a acontecer e daí em diante é só ladeira abaixo, aí o bicho vai pegar, a coisa vai ficar feia. E é fundamental que a gente tenha em mente que essa história, como eu já falei na última vez que nós estivemos nesse bloco, é fundamental que a gente entenda que essa história completa a última tarefa pendente de Elias. Elias, quando ficou triste, quando ficou cansado por conta das perseguições de Jezabel, de Acabe, dos profetas do Senhor, ele fugiu para o Monte Sinai, e lá no Monte Sinai ele falou, Senhor, só sobrou eu, e aí Deus falou, não, tem 7.000 ainda que não se dobraram, que não se curvaram a Baal, e Deus deu uma tarefa para Elias. Ele falou, olha, você vai ungir 3 pessoas, você vai ungir o Eliseu como seu sucessor, você vai ungir o Azael, rei da Síria, e você vai ungir o Jeú como rei de Israel. Só que o Elias, no relato dos reis, ele só unge a Eliseu. Ele só passa o bastão para Eliseu. E quem conclui essa tarefa anos depois, quem conclui a tarefa de Elias anos depois, que Elias já foi levado ao céu, é Eliseu. Então aqui a gente está fechando um trecho que foi prometido lá atrás. Então, às vezes pode parecer que demora um pouco. Elias não viu a concretização desse juízo aqui, pelo menos não em seus termos mais completos, na pessoa de Jeú. Mas nós sabemos que em algum momento da história Deus levanta seus servos, Deus levanta seus instrumentos e faz justiça. E isso está acontecendo aqui agora. Onde nós estamos na história? Henrique, põe aí a nossa linha do tempo, por favor. Nós estamos ali nos itens que estão em laranja, nas datas aí em laranja. Nós estamos no ano 841. Quando isso aconteceu? Ano 841 a.C. Esse é o ano que esses eventos aqui aconteceram. E nesse ano nós temos ali a troca de 2 monarquias. Tanto no sul como no norte acontece uma troca de monarquia porque Jeú mata os 2 reis, tanto do norte como do sul. Ele mata o Acasias e ele mata o Jorão. E então nós temos um cenário bem conturbado, um cenário político bem conturbado. O golpe de Estado faz isso, um cenário conturbado. E Jeú dá esse golpe de Estado.
Então nós temos aí esses dois cenários, tanto no norte como no sul, sendo unificados nessa história aqui pelo que Jeú vai fazer. Os dois reinos são impactados pelo que Jeú faz. Então Jeú é uma figura muito importante para esse momento da história. E, por ele ser tão importante, não é de se surpreender que haja registros de Jeú na história extra-bíblica. Muitas pessoas olham para a história bíblica e falam assim, não, a história bíblica é uma história fantasiosa, é uma história de personagens inventados, é uma fábula, e ignoram a historicidade desses eventos. Nós estamos falando de um evento que aconteceu no tempo e no espaço. E uma das evidências disso é porque existem evidências extra-bíblicas desse personagem aqui e de como ele realmente foi importante naquele contexto. Tem algumas imagens aí de um obelisco muito famoso, que é o obelisco negro de Salmanassar III. Salmanassar III foi rei da Assíria, do Império Neo-Assírio. E o Salmanassar III, ele, entre os anos 828 e 825, uma data aí mais ou menos aproximada, ele mandou o pessoal fazer esse obelisco negro. É um obelisco que tem mais ou menos 2 metros de altura, obelisco alto, está lá no Museu Britânico de Londres. E como que esse obelisco funciona? Esse obelisco tem 4 faces, como dá para vocês verem ali pela imagem, e vocês podem perceber que existem como se fossem linhas, são gravuras, certo? Naqueles dias não tinha o tipo de registro em bibliotecas, esse tipo de coisa, como a gente tem hoje. Muita coisa era registrada desse jeito. Tinha lá algum jeito de escrita, mas muito era registrado em pedra, assim, desse jeito, nesses monumentos, estátuas, obeliscos e tudo mais. Então você vê que tem linhas ali de gravuras. E essas linhas, cada linha reflete um evento, um acontecimento, uma sujeição ao Salmanassar III de um povo, e você tem que ler a linha sempre pegando todas as faces. Então você não lê a face inteira, de cima para baixo. Você tem que ler todos os lados seguindo uma mesma linha. Entenderam? Então você vê uma face, a segunda linha, aí na segunda face, a segunda linha, na terceira face, a segunda linha. E aí eu trouxe para vocês isso alinhado. Isso daí diz respeito a Israel, essa é a linha de Israel. Não dá para ver muito bem, até porque naquela época o pessoal não desenhava lá essas coisas assim, né? Mas se os irmãos olharem ali em cima, tem o que está esculpido e embaixo o desenho do que está esculpido para ficar mais fácil da gente ver. Então tudo isso daí, que é a junção da segunda linha, das 4 faces do obelisco, é a comitiva de Israel, liderada por Jeú, oferecendo prata, ouro, presentes ao Salmanassar III. Tem um zoom aí, pode dar o zoom, Henrique, ali no comecinho. Ali você tem o Salmanassar, os sacerdotes ali, os servos, e você tem ali o indivíduo ali ajoelhado, que é o Jeú. E como a gente sabe que é o Jeú? Pode passar para a próxima imagem, Henrique. Lá em cima, os irmãos podem ler facilmente ali, é só traduzir o que está escrito ali em cima, naqueles pontinhos. Vocês não sabem ler? Dá para ler facilmente, né? Facilmente. Cadê o pessoal das línguas aí agora quando a gente precisa, né? Então, lá em cima eu traduzi para os irmãos. Pode colocar aí, por favor, Henrique, é o próximo. Isso. Lá em cima está escrito Jeú, filho de Onri. Aí você falou, mas Jeú não é filho de Onri. Jeú deu um golpe de Estado e tirou a dinastia de Onri. É verdade. Só que você tem que levar em conta que isso está sendo narrado por um povo assírio. É um povo que não tem conhecimento de todos os detalhes que acontecem em outro território. Então o que ele está falando aqui é que Jeú sucedeu a dinastia de Onri. Então ele é como se fosse um filho de Onri. Ele é rei, dando sequência aí à dinastia de Israel, mas a gente sabe que ele deu um golpe de Estado. Então ele não é parente de Onri, parente de Acabe, nada disso. Mas você tem aí um registro, então, de outro povo. Esse obelisco foi encontrado em Nínive, lá onde Jonas pregou, aquela coisa toda, foi encontrado lá. E esse obelisco de 2 metros de altura, o obelisco negro de Salmanassar III, mostra que realmente existia um rei de Israel chamado Jeú, que se sujeitou ao Império Neo-Assírio nesse período. E esse obelisco, como ele foi construído, ele foi levantado, foi projetado aí
em 828, 825, é praticamente 20 anos depois que Jeú subiu ao trono. Arredondando, dá 20 anos, menos de 20 anos, né, que Jeú subiu ao trono. Então é muito perto, é um registro muito próximo do que aconteceu. Mais uma vez mostrando que a Escritura não é um livro de fábulas. A Bíblia não é um livro de historinhas inventadas. A Bíblia é um livro de fatos. A Bíblia é um livro que narra eventos no tempo e no espaço. Então nós precisamos dar a devida credibilidade histórica a esses relatos que estão aqui, crendo que o que aconteceu aqui aconteceu desse jeito mesmo. Porque a história secular, evidentemente, está alinhada com o que está escrito aqui. E qual é a vantagem que nós temos, que o Salmanaser III não teve, e nenhum outro rei pagão tem? Nós temos aqui os bastidores do que acontece na história. Porque os ímpios veem só os fatos, eles veem o golpe de Estado, eles veem uma nova dinastia subindo, mas nós vemos os bastidores, nós vemos Deus movendo as peças do tabuleiro, e nós sabemos os propósitos de Deus com isso. Então nós somos privilegiados na nossa leitura da história, diferente dos incrédulos. Os incrédulos veem a aleatoriedade só, isso aconteceu, aquele povo subiu, aquele povo caiu, mas nós não, nós vemos Deus controlando tudo. Então é muito interessante nós alinharmos aí a nossa visão quanto à historicidade da Escritura e o privilégio que nós temos de estudar a história, né, do povo de Israel, a história bíblica. Então está aí, volta para a primeira imagem lá, por favor, Henrique, do obelisco. Põe o obelisco, por favor, Henrique. Isso aí. Então está aí lá no Museu Britânico. Se você for visitar Londres, você já sabe que lá no Museu Britânico tem esse importante artefato aí da história, que conta, né, um pedaço da história bíblica. Mas muito bem, agora pode voltar para o esboço, por favor, Henrique. Então, nós estamos caminhando aí nesses 4 componentes da ascensão de Jeú, e nós já vimos os 2 primeiros. Nós já vimos o comando para ungir Jeú, e nós já vimos o cumprimento da unção de Jeú. Agora, nós vamos ver o propósito da unção de Jeú, mas nós vamos ler o texto para lembrar aquilo que a gente já estudou e dar sequência depois. Então, abra aí comigo, se você não abriu ainda, em 1 Reis, capítulo 9, versículo 1. 2 Reis, capítulo 9, versículo 1. Diz assim: Então, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: Cinge os lombos, leva contigo este vaso de azeite e vai-te a Ramote de Gileade. Em lá chegando, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faze-o levantar-se do meio dos seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-lhe sobre a cabeça e dize: Assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. Entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados. Ele disse: Capitão, tenho mensagem que te dizer. Perguntou-lhe Jeú: A qual de todos nós? Respondeu-lhe ele: A ti, capitão. Então se levantou Jeú e entrou na casa. O jovem derramou-lhe o azeite sobre a cabeça e lhe disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Até aqui foi o que a gente já estudou. Então nós já vimos aqui tanto o comando para ungir Jeú, que o Eliseu deu para o estagiário e falou: vai lá, vai no campo de batalha. Ramote de Gileade era uma cidade disputada entre Israel e Síria. Vai lá, vai no fronte de batalha, é uma tarefa perigosa, então quando você ungir o Jeú, você não vacila, você corre, porque você está dando o start, você está colocando a fagulha, a centelha de um golpe de Estado. Se você vacilar, sua cabeça vai rodar. Então unge o Jeú e pica a mula, sai correndo, não demora. Ele vai, o estagiário vai até Jeú, fala lá com o capitão e unge o Jeú. E a gente até viu que no cumprimento dessa unção, a gente estudou que a ideia que o meu evangélico tem hoje de ungir com aqueles olhinhos da Conde de Sarzeda não tem nada a ver. A unção tinha outros propósitos na Bíblia, a unção era feita de outra maneira, então a gente tem que tirar o misticismo em torno dessas ideias que o pessoal inventa aí do que é, do que não é unção. Nós fizemos um estudo panorâmico do que é unção na Bíblia. Então nós já superamos essa parte. E agora nós entramos no item 3, o propósito da unção de Jeú. E eu admito que essa parte aqui é uma parte que me atrai bastante, mas é uma parte que talvez alguns irmãos fiquem um pouco chocados.
talvez os irmãos um pouco mais sensíveis, talvez o pessoal um pouco mais assim do mimimi, não goste muito do que o estagiário do profeta vai falar aqui. Porque ele vai falar por que Jeú está sendo ungido. E Jeú não está sendo ungido para dar Bolsa Família, Jeú não está sendo ungido para minha barraca, minha vida, Jeú não está sendo ungido para nenhuma coisa dessa, Jeú está sendo ungido para uma coisa um pouco sanguinária. E olha só o que diz aí, esse item 3, do propósito da unção de Jeú, versículo 7. O texto diz assim, então o estagiário de profeta está falando com o Jeú. Acabou de ungir e agora vai falar, Jeú, olha só o que você vai fazer, Deus está te ungindo para isso, olha só. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Depois de falar uma coisa dessa, né, você não vai ficar lá para dialogar, você tem que correr mesmo, porque são os termos do golpe de Estado, você vai fazer isso. E aí o estagiário obedece ao Eliseu e sai correndo, né? E o que a gente percebe aqui, nessas palavras aqui, do propósito da unção de Jeú? A gente percebe, como eu já disse no começo, que a profecia de Elias, as ordens dadas a Elias para ungir Jeú, por meio da unção de Jeú, as profecias de Elias sobre a morte de Jezabel e sobre o extermínio da descendência de Acabe vão ser concretizados. É Jeú que vai fazer isso. Elias já tinha falado sobre isso. Se vocês olharem lá 1 Reis 21, os irmãos verão que Elias já tinha profetizado sobre isso depois do episódio de Nabote, da vinha de Nabote. Quando Jezabel faz lá uma armação para matar o Nabote e pegar a vinha do Nabote para dar para o Acabe chorão. Nesse episódio, Elias briga com Acabe e mostra o que vai acontecer com a descendência dele e também com Jezabel. Olha aí 1 Reis 21, versículo 24, olha só. 1 Reis 21, 24. 1 Reis 21, 21 até 24. Eis que trarei o mal sobre ti, arrancarei a tua posteridade e exterminarei de Acabe a todo do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me irritaste e fizeste pecar a Israel. Também de Jezabel falou o Senhor, os cães devorarão Jezabel dentro dos muros de Jezreel. Quem morrer de Acabe na cidade, os cães o comerão, e quem morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quando fala aqui da morte de Jezabel, que fala que os cães lamberão o sangue, né, de Jezabel, você não tem que pensar no seu shih tzu, lambendo o sangue de Jezabel. Os cães aqui eram animais selvagens, eram animais violentos, era animal que você encontrasse no caminho, era você ou ele que ia sobreviver, um dos dois. Então você tinha que dar um jeito de brigar aí. Então aqui está mostrando que a morte de Jezabel vai ser tão terrível que ela não vai ser nem enterrada. Os animais selvagens vão devorá-la. Olha aqui a severidade do juízo de Deus contra Jezabel. E no caso de Acabe, não vai ter um descendente dele. Todos vão ser exterminados. Todos. Não vai ter um parente, um filho, um neto, nada. Todos vão ser exterminados para acabar com aquela descendência maligna, ímpia, terrível. Esse é o juízo de Deus contra aquela família. E, de fato, isso vai acontecer. E tanto em 1 Reis 21, como aqui no versículo 9, vocês veem que são citados dois outros reis. Quais são os reis que são citados aí em 2 Reis 9:9? Quais são os reis? Jeroboão e Baasa. São esses dois reis. Esses dois reis, nós não vamos ler aqui, mas eles tiveram o mesmo destino de Acabe. Você pode encontrá-los lá em 1 Reis 15 e em 1 Reis 16. Esses dois reis tiveram o mesmo destino de Acabe com toda a sua descendência exterminada. Então eles servem de modelo, já aconteceram na história, e eles servem de modelo para o que vai acontecer com Acabe agora. É uma repetição de algo que já aconteceu
do que acontece com aqueles que são ímpios, pagãos, que desobedecem a Deus. Então, o que aconteceu lá atrás serve de exemplo aqui para o que vai acontecer com Acabe. Agora, o que mais chama a nossa atenção nesse trecho, pelo menos é o que me chama a atenção nesse trecho, é que Jeú é apresentado aí como um instrumento de vingança de Deus. Não é isso que fala o versículo 7? Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu... Qual que é o verbo que aparece aí? Para que eu vingue. Aí você fala, pastor, Deus é um Deus vingador? É o que o texto diz aqui. Ele está falando, você vai levantar Jeú vai ser levantado para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue dos meus servos e os profetas. Então, Jeú é apresentado aqui como esse instrumento de vingança de Deus contra Jezabel e Acabe, porque lá em 1 Reis 18, a gente não vai abrir, mas os irmãos devem se lembrar, a gente já estudou isso, lá em 1 Reis 18, a Jezabel estava enchendo a barriga dos profetas dela, dos profetas pagãos, e os profetas do Senhor estavam sendo exterminados. Tanto que teve um servo lá, um servo do Senhor, que teve que proteger os profetas dentro das cavernas, porque senão Jezabel ia matar todo mundo. E mais para frente, em 1 Reis 21, que a gente acabou de ler, a Jezabel mata quem? O Nabote, que era um homem temente a Deus. Então, quando o texto fala aqui que Deus vai vingar o sangue dos servos, os profetas e de todos os servos do Senhor, nós na hora lembramos de quem? Dos profetas lá de 1 Reis 18 e do Nabote. Chegou a hora do acerto de contas. Agora Jezabel não vai ter pra onde correr. Agora a descendência de Acabe vai pagar pelo que eles fizeram. Então aqui é muito forte essa figura do Deus vingador. É tão forte, que ela só aparece uma vez no livro dos reis. Esse texto aqui é a única vez do livro dos reis, e olha que o livro dos reis tem muita coisa digna de vingança, mas essa é a única vez que Deus é apresentado abertamente, claramente, como Deus vingador. E não adianta fugir, a palavra não é essa, não, a palavra é vingança, retribuição. É essa figura que é colocada aqui. Só que nós, quando pensamos vingança, geralmente a gente pensa vingança como um impulso meio egoísta, né? Alguém faz alguma coisa contra você e fala, eu vou me vingar. Aí vem o seu Madruga e fala, a vingança nunca é plena, mata a alma, envenena, né? E as pessoas falam, não pode se vingar, viu? Deus tinha que ver Chaves. Deus não aprendeu com o Chaves, tinha que ver lá o seriado lá, porque como é isso? Deus vai se vingar? Não pode. Mas a nossa ideia de vingança não é uma ideia bíblica. A nossa ideia de vingança, muitas vezes, de fato, se confunde com um impulso egoísta, de querer fazer justiça com as próprias mãos, sem o devido processo legal, sem o devido conhecimento das coisas. Agora, quando isso é aplicado e ordenado por Deus, é diferente. Deus se vinga? O texto está falando que sim. Agora, é uma vingança sujeita ao pecado como a nossa vingança é? Não, porque a vingança de Deus é santa, a vingança de Deus é justa. Na verdade, a gente pode pensar na vingança de Deus como a retribuição, como a punição, como o castigo dos maus. Essa é a vingança de Deus. Os maus fazem aquilo que é errado. Deus não faz vista grossa. Deus retribui aquilo que o homem mau faz. Ele pune, ele castiga o que o homem mau faz. Essa é a vingança de Deus. Então não é uma vingança impulsiva, pecaminosa, como a nossa muitas vezes é. É uma vingança santa. É uma vingança que é dirigida pelos atributos de Deus, pelos outros atributos de Deus. E é curioso observar, comparando com a nossa sociedade, que é uma sociedade muito cheia de dedos, muito cheia de mimimi, muito cheia de assim, que a ideia de vingança ela é muito recriminada. Você fala de vingança, não, onde já se viu se vingar e tudo mais, retribuir, castigar, onde já se viu castigar? O pai não castiga mais o filho, que dirá castigar, como Deus está falando aqui, de matar? Não, isso é inadmissível. Na nossa sociedade cheia dos direitos humanos, aquela coisa toda, essa imagem aqui é terrível. Tanto que muitos teólogos, para tentar abrandar, para tentar passar um pano para Deus, eles falam que isso daqui, na verdade, era uma interpretação errada das pessoas a respeito de Deus, que Deus é amor, Deus não pode se vingar. Mas as pessoas interpretavam errado naquela época, elas não eram tão iluminadas como hoje, elas não eram tão esclarecidas como hoje. Mas isso não é verdade. O que o texto está falando aqui é o que o texto diz. Deus está se vingando. E
em contraste com a nossa sociedade cheia de dedos, né, cheia de mimimi, no antigo Israel, a ideia da vingança era muito simples de entender. E era até algo instituído pela lei mosaica, para impedir que a vingança tivesse contornos de impulsividade, contornos de pecado, que não respeitasse o processo legal, que não levasse em conta o juízo adequado, tudo mais. Deus, o próprio Deus, disse como deveria ser a vingança. É a figura do Antigo Testamento, que talvez os irmãos já tenham ouvido falar, da figura do vingador de sangue, o Goel. O que é o vingador de sangue? Era assim, eu tenho um parente e assassinaram meu parente. Assassinaram dolosamente ou culposamente o meu parente. Eu sou o parente mais próximo dele e eu sou automaticamente investido no cargo de vingador de sangue. Por quê? Eu preciso fazer justiça, porque uma vida foi derramada, o sangue foi derramado. E eu tenho a responsabilidade de fazer essa retribuição. Era assim que funcionava o vingador de sangue. Ele não era como um justiceiro, não era essa figura, mas era alguém que era autorizado pelo próprio Deus para realizar essa vingança. Os irmãos podem ver isso lá em Números 35. Vamos ver lá rapidinho, para a gente alinhar a nossa visão sobre a vingança. Como é que funciona isso? Como é que funcionava isso? Né? Como que era o Goel? Olha lá o que diz Número 35. Números 35. Era assim, o Goel, como eu falei, ele ia atrás do assassino. Seja o assassino doloso, seja o assassino culposo. O que é o homicídio culposo? É quando a pessoa matou sem querer, sem culpa. O que é o homicídio doloso? É quando a pessoa falou, eu vou matar, de hoje não passa. Aí é o homicídio doloso, porque tem o dolo, tem a culpa. O que acontecia? Vamos supor que o camarada matou meu parente sem querer, mas ele matou, não tem jeito, tá morto. O vingador de sangue vai afiar a peixeira, preparando para ir acertar as contas. O camarada que matou sem querer, ele tinha que correr para onde? Para a cidade de refúgio. Eram 6 cidades de refúgio. Por quê? Porque lá dentro era o Pix. Sabe quando criança brinca de pega-pega? Eu tenho o Pix. Quando você encosta, ninguém pode te pegar, não é? Eu estou no Pix, você não pode me pegar. A cidade de refúgio era o Pix. Enquanto o homicida, o assassino estivesse lá, assassino não, né? O homicida estivesse lá, ele não podia ser capturado. Por quê? Porque ele matou sem querer. Ele precisava do devido processo legal para comprovar que ele era inocente. Mas mesmo que ele fosse inocentado, ele não podia sair da cidade de refúgio até que o sacerdote tivesse morrido. Quando houvesse essa troca, aí ele estava liberado de sair da cidade. Caso contrário, se ele saísse da cidade antes disso, o vingador de sangue podia matá-lo. Porque o tempo que ele ficava lá dentro da cidade de refúgio era como que uma compensação pelo que ele cometeu. Então ele está lá meio que preso, ele está lá. Ele matou sem querer, mas ele cometeu uma coisa errada. Então, beleza, ele não vai morrer, mas ele tem que esperar a troca do sacerdote. Trocou o sacerdote, aí ele podia sair, o vingador de sangue não podia mais pegá-lo. Agora, e se o camarada tivesse cometido um crime dolosamente, um assassinato mesmo, um homicídio doloso? Aí não tinha conversa. Aí não adiantava correr para a cidade de refúgio, porque as autoridades entregavam o camarada para o vingador de sangue. Ou seja, era algo legal. Era algo instituído em Israel. Olha só o que diz aí, que eu falei, Números 35, versículo 16. Olha só. Números 35, 16. Todavia, se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir a outrem com pedra na mão que possa causar a morte e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Se alguém ferir a outrem com instrumento de pau que tiver na mão, que possa causar a morte, e este morrer, é homicida, o homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Se alguém empurrar a outrem com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a mão e este morrer, será morto aquele que o feriu, é homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Não tem conversa. E aí na sequência anterior a isso, você tem a questão das cidades de refúgio, como eu mencionei. Agora, quando era homicídio doloso, não tinha conversa.
tinha que ter a morte do assassino. Por quê? Porque o princípio que é apresentado aqui, o princípio que é defendido aqui, é aquele princípio que aparece lá em Gênesis 9. Se os irmãos olharem lá o texto de Gênesis 9, que institui a pena de morte a toda a humanidade, o próprio Deus institui a pena de morte a toda a humanidade, o princípio, o fundamento é que uma vida que é tirada, quem tira aquela vida, tem que ter a sua vida tirada. Porque a vida é sagrada. Por que a pena de morte é instituída por Deus aqui? Porque a pena de morte é a maior punição, a pena capital é a maior punição que alguém pode ter. E ela só é aplicada em casos de homicídio aqui, homicídio doloso, porque a vida tem um valor inestimável. Então, caso você ataque esse valor inestimável, a sua vida vai ser tirada também. Isso, então, a ideia é refrear o avanço do mal. Olha o que diz aí Gênesis 9:6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então, aqui nós temos um princípio que ainda está em vigência. É um princípio que nos acompanha até hoje. Nós continuamos sendo imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus? O ser humano continua sendo imagem e semelhança de Deus? Continua. Quando alguém mata um homem feito à imagem e semelhança de Deus, ele está caindo no problema aqui de Gênesis 9:6. Qual tem que ser a punição então? A morte. Tem que ser a punição. E o que a gente percebe tanto no Goel, né, no vingador da lei mosaica, como aqui no caso de Jeú, que é um instrumento de vingança, a gente percebe nisso tudo que o Senhor usa instrumentos variados para executar o seu juízo. O Senhor usa instrumentos variados. A lei, o vingador, aqui o Jeú. Mas Deus defende o princípio que ele próprio estabeleceu. O homicídio tem que ser tratado com pena capital. Não tem conversa. Agora, por que vocês acham então que o nosso sistema penitenciário funciona tão mal? Por que vocês acham que o nosso sistema judiciário, por que vocês acham que as nossas leis não funcionam no Brasil? Porque, afinal de contas, acho que vocês concordam que a bandidagem está muito à vontade, não é? Por que a bandidagem está tão à vontade no nosso país? Por que as pessoas matam por um celular? Passa o celular, a pessoa passa e é morta. Por quê? Porque elas não são punidas. Agora, quando eu não puno o homicídio doloso, o que acontece na mente das pessoas? Vale a pena. Não vai acontecer nada. Eu vou ser solto na audiência de custódia. Não tem problema nenhum, eu vou matar mesmo. Então vejam que a nossa visão de mundo ocidental, a visão de mundo que nós aplicamos no Brasil é uma visão de mundo antibíblica. A ideia do sistema judiciário como reeducador, para reinserir o homicida na sociedade, isso daí é balela. Com Deus não tem essa de reinserir na sociedade. Você matou? Camarada, desculpe, você vai ser morto. Não tem papo, não tem conversa. Por quê? Derramou o sangue? Terá o sangue derramado. Você feriu alguém que é imagem e semelhança de Deus. Então por que o Brasil não dá certo? Por que a criminalidade só aumenta? Porque as nossas leis são leis anticristãs. São leis que não se fundamentam nos valores da palavra de Deus, mas se fundamentam na bondade do homem. Ele cometeu esse crime porque ele cresceu pobre, ele foi lá e matou pelo celular, tadinho dele. Né? Ele não pode ser culpado pelo resto da vida, ele não pode ter a vida dele tirada. É muito grave isso, não é? Todo mundo precisa de uma segunda chance, não é verdade? Conversa com Deus. Vai lá para Israel, se transporta para o antigo Israel. Vê lá se isso cola para os sacerdotes. Não, ele matou. Qual que é o problema? Ele pegou uma machadinha, deu na cabeça do outro para matar, mas ele merece uma segunda chance. Todo mundo merece uma segunda chance. Vê se esse papo cola lá. Não cola. Por quê? Porque existem princípios que têm que ser defendidos. E Deus é apresentado como vingador. E as leis de Deus expressam seu caráter. Então as nossas leis aqui no Brasil dão errado. Por quê? Porque ignoram o caráter de Deus. Ignoram a palavra de Deus, totalmente. E é por isso que a gente tem visto a criminalidade aumentando aí. O nosso sistema não é punitivo, o nosso sistema é educador. Só que Deus não trata desse jeito. Deus trata com a educação para quem vê o que acontece com o criminoso. Então, eu matei o pastor Thomas e eu morri, todos vocês vão pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa parecida. Então, a educação é para os outros, não para o criminoso. O criminoso tem que ser punido. Precisa haver um equilíbrio aí na balança
do que foi ferido, da sociedade. Ali atrás. Quando eu dou o exemplo de segunda chance, eu normalmente falo do bandido na rua. Ele teve a segunda chance. O bandido da cruz teve uma segunda chance, mas ele morreu. Ele morreu. A diferença é que ele se converteu antes de morrer. Até aí, sem problema. Vamos pregar em presídio, vamos pregar, não tem problema. Mas ele morreu. A justiça foi feita, exatamente. A justiça foi feita. Ele pagou pelo crime que ele cometeu. Então, nós não podemos nos deixar seduzir pelas ideias iluministas, pelas ideias anticristãs que ganham vulto na nossa sociedade e que fundamentam a nossa sociedade. A gente tem que ir para a palavra de Deus, e a palavra de Deus mostra esses princípios aqui. Gabi. Pastor, como a gente tem que se posicionar, porque assim, muitas das vezes a gente ouve até cristão mesmo falando que Deus não é vingador e usa a questão do amor ao próximo. E aí, qual é a postura que a gente tem que ter nisso? Assim, porque parece que sim, a gente está falando aqui do que é o que diz muito no Antigo Testamento, e aí tem o Novo, tudo é amar ao próximo. Até o mundo fala, tudo usa a justificativa de amar o próximo e é o jeito que a gente está. Qual é a postura que a gente tem que ter, pastor? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, Gabi, aqui agora na sequência, porque eu vou abrir um parênteses e eu vou mencionar alguns textos para os irmãos para a gente ver como que é essa relação. Mas assim, nós como crentes, nós não somos justiceiros. Isso é verdade. A gente não pode fazer justiça com as próprias mãos, porque Deus tem os seus instrumentos. Ele usa esses instrumentos no tempo adequado. No tempo adequado ele levanta Jeú, no tempo adequado ele levanta o vingador de sangue. Deus usa esses instrumentos. A gente vai ver isso daqui. E nós, de fato, somos orientados no Novo Testamento a orar pelos nossos inimigos. Mas a nossa oração em favor dos nossos inimigos não anula a nossa oração para que justiça seja feita. São duas coisas que caminham lado a lado. Eu oro pelos meus inimigos para que eles se arrependam, eu oro para que eles caiam em si e abandonem os seus maus caminhos, eu oro por isso. Mas eu também oro para que a justiça seja feita. Então é uma aparente tensão, mas que a gente sabe conviver muito bem com isso. A gente sabe conviver com isso. As duas coisas lado a lado. Ele se converteu, mas ele pagou pelos crimes dele. Exatamente. Então, essas duas realidades caminham lado a lado. É que na nossa sociedade, os evangelicoloides por aí, eles anulam uma parte. Eles falam, não, você não pode esperar a justiça, você tem que falar só do amor. O amor é uma ênfase bíblica, mas a justiça de Deus também é uma ênfase bíblica. Então, como que nós, como crentes maduros, alinhamos essas duas coisas? Eu deixo uma e jogo a outra fora? Não, eu tenho que caminhar com as duas. Então, alguns textos vão mostrar isso, Gabi. Deixa eu explorar isso daqui, acho que vai completar aí a resposta. Então, olha só. De fato, o meio evangélico fala muito sobre Deus de amor e só Deus de amor. Deus ser amor é uma ênfase real, é uma ênfase bíblica. A gente não pode negar isso. Nós não podemos nos tornar crentes insensíveis a essa verdade. De fato, a Bíblia fala nesses termos, mas tanto no Antigo como no Novo Testamento, Deus é apresentado como vingador. E não dá para amenizar essas palavras. Não dá. Deus é apresentado como o próprio Goel. Ele é o próprio Goel do seu povo. Ele é o vingador. Então, as pessoas falam assim, não, o Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo é outro. Mentira. O Novo Testamento apresenta Deus como vingador do seu povo também. Então, a gente vai abrir aqui esse parênteses para falar de Deus como vingador, que eu acho que esse é o ponto que mais chama a nossa atenção nesse item 3 aí, porque é o propósito de Jeú, é ser um instrumento de vingança de Deus. E a gente tem que tirar da nossa cabeça essa ideia cor-de-rosa, essa ideia fofinha do Deus que é só amor. Deus também é vingador. A gente tem que equilibrar isso. E vários textos mostram. Então, eu fiz aqui um apanhado de textos e eu vou pedir para os irmãos me acompanharem. Eu fui do Pentateuco até Apocalipse. Mas é claro que a gente não vai ver 66 livros, né? É só um apanhado. Isso significa que os irmãos podem encontrar várias outras referências que eu não coloquei aqui. Aqui eu coloquei só alguns exemplos, tá bom? Então vamos começar por Deuteronômio. Olha só, Deuteronômio 32. Olha como Deus é apresentado como vingador. E não dá para amenizar esse termo, é vingador mesmo. É aquele que pune o mal, castiga, que faz justiça. Olha só Deuteronômio 32, versículo 35. Deuteronômio 32, 35.
Deuteronômio 32 é um cântico que Moisés ensinou para o povo gravar. E o que é dito nesse cântico realmente acontece com Israel. Então é uma forma didática de ver, olha, vocês vão pisar na bola. E olha o que vai acontecer com vocês aí. Deuteronômio 32, 35, olha só. A mim, é Deus falando, a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé. Porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos quando viram que seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Então dirá, onde estão os seus deuses e a rocha em que confiavam? Deuses que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações? Levantem-se eles e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão executar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. E aí, Deus é apresentado como vingador aqui ou não? O que chama a sua atenção aí nos termos que são usados para a ação de Deus? Como a vingança de Deus é descrita aqui? Violenta. Onde a gente vê a vingança violenta de Deus? As flechas banhadas de sangue, a espada comendo carne. Não é o Deus cor-de-rosa que é pintado aí fora, não. É um Deus vingador. O povo foi oprimido, o povo foi arrasado pelos outros povos. Deus aguarda. No momento certo, a vingança vem. A retribuição vem, o castigo vem. Isso é o que Deuteronômio diz logo de cara já na nossa Bíblia. Agora vamos ver os livros de poesia. A pessoa fala, poesia é tudo bonito, né? Tudo cor-de-rosa. Não vai mostrar Deus como vingador, né? Olha o que diz Provérbios 23. Provérbios 23, 10. Não removas os marcos antigos, Provérbios 23, 10. Não removas os marcos antigos, nem entres nos campos dos órfãos. Ou seja, para você ter um terreno maior, você não deve mexer nos limites que foram estabelecidos lá atrás e assim ganhar uma porção de terreno do teu vizinho sem a que ele faça nada. Ele que é vulnerável, que são os órfãos. Sem que ele possa se defender. Não faça isso. Por quê? Porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará a causa contra ti. Então, nós estamos estudando até em Tiago sobre os vulneráveis, sobre os órfãos, as viúvas. Deus faz justiça aos vulneráveis do seu povo? Faz. Ele se vinga? Sim. E o texto fala que esse vingador é forte. Não brinque com ele, não. Ele conhece o sofrimento do seu povo. Ele está de olho nas injustiças do seu povo. Olha agora o Salmo 58. Salmo 58. Olha esse salmo. A gente vai ler o salmo inteiro. É um salmo curtinho. Prestem atenção aqui na indignação de Davi com a injustiça e na expectativa que Davi tem pela vingança de Deus. Olha só, Salmo 58. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes. Julgais com retidão os filhos dos homens. Longe disso, antes no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Parece que ele está falando do nosso judiciário, né? É o nosso, né? Os juízes fazem justiça na terra? É o contrário. Eles incentivam a iniquidade. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores.
do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor, os queixais dos leõezinhos. Desapareçam como águas que se escoam. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se, como o aborto de mulher não veja nunca o sol. Como espinheiro, antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando virá vingança, banhará os seus pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Essa oração é uma oração um pouco indigesta, não é verdade? Você faz essa oração aqui? Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos, quebra os dentes deles, arrebenta os dentes deles, quebra tudo. Quebra tudo, que não tenha como chama? Implante? Não, prótese, que não tenha prótese que dê jeito neles. Faz igual o Batman, né? Arrebenta tudo. Senhor, que os nossos pés sejam banhados no sangue do ímpio. É uma oração indigesta. E aí, Gabi, a gente fala, mas será que o crente pode fazer essa oração? Porque Jesus fala para a gente orar pelos nossos inimigos, mas acho que não era desse jeito, né? Quando fala orai pelos vossos inimigos, eu acho que é uma oração em favor deles, não desse jeito aqui, né? E aí? A gente joga essa parte da Bíblia fora? Não. Como que a gente alinha essas duas coisas? Eu acho que existe uma tensão nessas duas realidades. Qual é essa tensão? Nós desejamos ver a justiça feita? Nós desejamos ver o mal punido? Sim. Nós desejamos ver os ímpios pagando pelos seus crimes? Sim. Isso é errado? Não. Os salmos são como orações em que o autor se derrama diante de Deus. Quando você estiver indignado, você pode orar para Deus nesses termos aqui, porque Deus não vai falar, Severiano, que é isso, estou chocado com você, não esperava isso de você. Não, Deus conhece a nossa indignação, Deus conhece a nossa fúria. E o que o salmista faz é se derramar diante de Deus. Ele, de modo reverente, de modo cuidadoso, ele expressa toda a sua indignação e fala, Senhor, eu quero que o mal pague pelos crimes deles, eu quero ver a justiça ser feita na terra, eu quero ver eles terem a retribuição pelo mal que eles causam. E isso é errado? Não, o salmista dá o exemplo para nós. Então, mas esse é um lado. E nós, como crentes, temos um outro lado. Qual que é o outro lado? E aí vem a tensão. Nós temos que orar pelos nossos inimigos, para que eles se arrependam, para que eles se convertam, para que Deus tenha misericórdia deles. E como nós alinhamos essas duas coisas no nosso dia a dia? Acho que são momentos. Eu não consigo pensar de outro jeito. Tem momentos em que nós estamos aqui. Mas aí o que a gente faz? A gente tenta se acalmar, falar, Senhor, esse é o meu desejo. Eu sei que um dia o Senhor vai fazer justiça, mas por enquanto acalma o meu coração. Acalma o meu coração e deixa eu confiar na sua justiça. Tenha misericórdia dos maus, porque um dia o Senhor teve misericórdia de mim. Diga, Cris. É isso que eu ia falar, pastor. Eu acho melhor o crente não se questionar muito sobre a forma como Deus trabalha a sua vingança, o seu perdão, ou a meus inimigos, porque nós somos inimigos até bem pouco tempo atrás. Exato. E a gente foi salvo, a gente foi perdoado. Ele não usou tudo que nós merecíamos de vingança, né, contra nós. E então eu acho que o crente ele tem que alinhar de uma forma muito pacata no seu coração, principalmente por causa disso. Porque a gente sabe que é ter estado na linha de fogo de Deus, ele tinha total justiça de se vingar contra nós estávamos caminhando para essa justiça, a perdição eterna, e ele simplesmente retirou. Ele desviou a ira dele, né? E não é que não houve pagamento. A justiça foi feita, mas nós não pagamos esse preço. Jesus pagou em nosso lugar. Mas, de fato, é isso daí que a Cris falou. A gente tem que olhar para os inimigos e lembrar que nós éramos inimigos também de Deus até pouco tempo atrás. A justiça foi feita em Cristo, é verdade. Então, nós temos que equilibrar a nossa visão. Então, não é uma coisa ou outra. Eu não posso jogar esse derramar de coração fora. É legítimo. A indignação contra o mal é legítima. Não é errada, não é pecaminosa. Agora, eu não posso, por exemplo, fazer disso um motivo para eu virar o justiceiro, virar o Batman da vida, sair batendo em todo mundo, sendo o justiceiro da sociedade. Eu não posso, eu tenho que confiar em Deus.
E eu tenho que temperar esse meu sentimento, essa minha indignação, com uma súplica pela misericórdia de Deus, até para com os meus inimigos. Uma coisa é a justiça de Deus, uma coisa é a gente fazer. Exato. É o que Tiago fala, né? A ira do homem não produz a justiça de Deus. A gente tem que lembrar disso. Então, esse salmo está aqui porque ele mostra a legitimidade da nossa indignação. É uma ilustração da nossa indignação. Meus irmãos, eu vejo coisa naquela TV Senado, naquela TV Câmara, aquela TV Brasil, e eu admito que às vezes eu falo, senhor, quebra os dentes. Não dá, quebra os dentes, porque não tem condição. Não dá. Olha o que eles estão falando. Não dá. Mas aí eu tenho que, Senhor, eu sei que no tempo certo o Senhor vai fazer isso. Eu sei. Então, acalma o meu coração, dá-me gratidão por o Senhor ter desviado de mim a sua ira, a sua vingança contra o pecado, e ajuda-me a viver uma vida equilibrada. Então o crente, acho que ele vai andando nesses dois lados. E a gente tem que viver nessa tensão aí, no mundo que é pecador e que espera a justiça de Deus, espera a punição de Deus. Olha outro salmo aí agora, Salmo 94. Salmo 94. Olha como Deus é chamado aí, versículos 1 e 2. Ó Senhor, Deus das vinganças. Ó Deus das vinganças, resplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Essa é a súplica que a gente faz. Senhor, o Senhor é o juiz de todo o universo, o Senhor é o juiz justo, perfeito, levanta-te. Julga esses juízes ímpios, julga os maus, faz justiça. Deus das vinganças, ou seja, o Deus que castiga, o Deus que é justo, o Deus que pune o mal. Então, os livros poéticos também mostram Deus como vingador, não dá para negar. Mas e os profetas? Será que os profetas mostram Deus como vingador? Aqui eu tive que selecionar alguns poucos, porque são inúmeras as referências que falam de Deus como vingador. Por exemplo, Jeremias 51, olha só. Jeremias 51, 1. Está falando aqui da vingança contra a Babilônia. E olha aqui nesse texto que Deus de fato levanta instrumentos para cumprir a sua vingança, como ele fez com Jeú. Leia o texto e tente identificar aqui qual é o instrumento de vingança que Deus vai levantar contra a Babilônia. Olha só. Jeremias 51, assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Leb-Camai. Versículo 6 agora. Fugi do meio da Babilônia e cada um salve a sua vida. Não pereçais na sua maldade, porque é tempo da vingança do Senhor. Ele lhe dará a paga. Agora versículo 11. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos Medos, porque o seu intento contra a Babilônia é para destruir, pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Qual é o instrumento que Deus usou para punir a Babilônia? Os medos. Ele usou os medos persas para punir a Babilônia. Olha agora Ezequiel 25. Ezequiel 25, versículo 12. Aqui nós temos dois povos que são alvos da vingança de Deus. Ezequiel 25, 12. Olha só. Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele homens e animais, torná-lo-ei deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom por intermédio do meu povo de Israel. Este fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Qual que é o primeiro povo aqui vingado, que vai ser alvo da vingança de Deus? Os edomitas. O pastor Thomas tem pregado sobre os edomitas em Obadias, né? E de fato os edomitas foram exterminados. Por quê? Deus se vingou. Os edomitas fizeram mal para Israel e receberam pagamento por isso. Agora olha na sequência, versículo 15. Assim diz o Senhor Deus, visto que os filisteus
Se houveram vingativamente e com desprezo de alma executaram vingança para destruírem com perpétua inimizade, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estendo a mão contra os filisteus e eliminarei os queretitas e farei perecer o resto da costa do mar. Tomarei deles grandes vinganças, com furiosas repreensões, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. Quem são aqui os alvos da vingança? Os filisteus. Então Deus, em resposta ao mal que o povo sofreu pela mão desses povos aqui, Deus se levanta e retribui esses povos. Deus se vinga pelo seu povo. Agora olha aí, Miqueias. Miqueias é um texto interessante, olha só. Miqueias capítulo 5. Miqueias 5 é um daqueles textos muito famosos de Natal. Miqueias 5:2 é famoso, olha só. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Fala do local de nascimento do Messias, uma cidadezinha pequena, que ninguém dá nada, mas é de lá que vai sair o grande rei. É como se saísse um grande presidente do Brasil de Guarulhos. É assim, nossa, pô, de Guarulhos? Pois é. Não, Guarulhos é ruim, tem que ser uma cidade pequena só, né? Não precisa ser uma cidade como Guarulhos. Sei lá, Pindamonhangaba, uma cidade assim. É Belém Efrata, uma cidade pequenininha, mas de lá vai sair o grande rei, né? Aí, beleza, como eu falei, é um texto conhecido de Natal. Só que, olha o versículo 15. Com ira e furor tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Pergunta, quem é que vai se vingar das nações que não obedeceram a Deus? Quem? Jesus. Por que eu sei que é Jesus? Porque o texto está falando sobre o Messias. E quando é que Jesus vai se vingar dos povos que não obedeceram a Deus? No milênio. Na verdade, logo antes do milênio, Jesus volta e põe todas as nações no seu devido lugar. Faz ali uma vingança que é descrita em termos violentos, em termos sanguinários. E isso acontece às portas do reino milenar. Então, de fato, o Messias aqui em Miqueias, ele se vinga contra as nações que desobedecem a Deus. E olha Naum, para a gente terminar aqui a nossa passagem pelos profetas. Vira aí um pouquinho para Naum. Só virar as páginas da Bíblia aí, 1 ou 2 páginas. Olha o que diz aí os primeiros versículos de Naum. Naum 1. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. Quando você pensa que o texto não pode enfatizar, ele vai lá e repete, né? E olha como ele enfatiza isso ainda. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se. É verdade, Deus é longânimo. Mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. O que esse texto mostra aqui? Que Deus pode demorar para se vingar de uma nação. É verdade, é verdade. Quanto tempo Deus demorou para se vingar de Acabe, de Jezabel, pelo que eles cometeram com os profetas e com Nabote? Demorou alguns anos, mas uma hora vem. E o texto fala que vem em termos violentos, porque Deus é guerreiro. Deus é apresentado como um Deus vingador. Aí, beleza, passamos Pentateuco, passamos livros de poesia, passamos os profetas, mas alguém fala, pastor, mas no Novo Testamento é diferente, né? No Novo Testamento é só amor, Deus não é apresentado como vingador. Olha o que diz Lucas, palavras de Jesus, hein? Lucas 21. Eu realmente não sei, meus irmãos, de onde as pessoas tiram essas ideias que elas falam no meio gospel. Eu não sei, da cabeça delas, elas inventam, é claro. Mas não sei, porque a gente está fazendo uma simples leitura dos textos. E está ficando claro isso para nós. Olha Lucas 21. Está falando aqui da destruição de Jerusalém, a que aconteceu no ano 70. Teve o cerco em Jerusalém pelo general Tito. Olha só
como Jesus descreve aquele momento da história. Jesus está falando sobre o que ia acontecer, olha só. Lucas 21, 20. Quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. As ordens aqui são essas porque, intuitivamente, numa briga militar, num conflito, as pessoas corriam para dentro da cidade. Só que qual foi o problema? Jerusalém foi sitiada. Então você correr para dentro da cidade não é jogo, você vai ficar preso lá. E olha o que diz o versículo 22. Porque estes dias são dias de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Isso aqui ainda está acontecendo. Esse juízo aqui ainda está acontecendo. Jerusalém ainda é dominada por não-judeus. Os judeus ainda estão espalhados pelos povos, e isso tudo aconteceu porque Deus está se vingando do povo que rejeitou o Messias, está se vingando do povo que desobedeceu a ele. E Paulo? Será que Paulo fala alguma coisa de vingança? Será que os irmãos já estão cansados, é tanta vingança, né? Os irmãos vão sair daqui se vingando de todo mundo hoje, né? Não, mas, irmãos, não tem como negar isso daqui. O que Paulo fala disso? Olha só o que diz Romanos 12. E aqui tem muita semelhança com o que a gente está estudando em Reis. Olha o que diz Romanos 12. Romanos 12, 17. Aqui a gente vê aquela tensão que eu falei entre o nosso desejo de vingança e o aguardo pela justiça de Deus. Olha só aí Romanos 12, 17. Olha o que diz aí. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Qual é a tensão aqui? Paulo está falando, não seja o justiceiro, não faça justiça com as suas próprias mãos, mas dai lugar à ira. Dar lugar à ira é dar lugar à ira de quem? A ira de Deus. Porque o texto fala, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Então é assim, eu tenho o desejo de que a justiça seja feita? Tenho. Eu tenho o desejo que os dentes dos maus sejam quebrados? Tenho. Eu tenho o desejo que o sangue dos ímpios seja derramado? Tenho. Mas eu vou fazer isso com as minhas próprias mãos? Não. O que eu vou fazer? Vou sair da frente. Porque uma hora Deus vai vir com o trator, com o tanque, com a bomba atômica e vai fazer isso. Porque Ele sabe o tempo, Ele sabe a forma, Ele sabe a dose. Eu não sei. Eu não sei isso. Eu não tenho sabedoria. Eu não tenho a visão completa da história como Deus tem. E o que eu faço então enquanto eu estou aguardando o tanque chegar? Eu, na medida do possível, faço bem até para os meus inimigos. Para que isso testemunhe de que eu sou diferente deles. Então, aqui a gente vê a tensão, Gabi, que você tinha comentado. Como é que a Cris também comentou, né? Como que é essa tensão aí. Agora, olha só, isso no capítulo 12. Não vos vingueis. Por quê? Porque a vingança pertence a Deus. Mas olha no capítulo 13... Qual é um dos instrumentos que Deus usa para se vingar dos maus? Olha só, versículo 1, Romanos 13, 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizerdes o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Por que Deus está levantando Jeú em Reis mesmo? Para punir o mal, para punir Jezabel e punir Acabe. E por que Deus levanta as autoridades civis hoje ainda? Para punir o mal. É claro que a gente olha para o nosso país e a gente fala, Senhor, é sério que o Senhor
levantou essas pessoas para punir o mal, eles estão promovendo o mal. Mas lembre-se, sai da frente e dá lugar à ira. Uma hora essas pessoas vão receber a vingança devida. Deus vai administrar isso para elas. Então nós vemos aí que Deus usa as autoridades civis como é apontado aí. E tem alguns outros textos que eu quero mostrar aqui para os irmãos, mas nós não vamos ter tempo. E eu quero gastar tempo nisso, irmãos, porque nós precisamos resgatar a ideia de um Deus soberano, que é justo, que não é um Deus que faz vista grossas ao pecado, que ignora o pecado, que bate nos ombros e fala que está tudo bem. Não é assim, porque senão nós não temos expectativa nenhuma da justiça de Deus. Nós clamamos a um Deus que nunca vai nos ouvir, que nunca vai fazer justiça na terra, e não é verdade. Mas para a gente terminar, e aí na próxima ocasião eu menciono os outros textos para os irmãos, a gente vai continuar a partir daqui, eu quero ler um último texto, que está em 2 Tessalonicenses 1, que também fala da vingança de Deus. Só que aqui, a vingança de Deus é dirigida a um grupo que pode estar presente nesse salão. Tem gente aqui que pode fazer parte desse grupo que vai receber a ira de Deus. Olha só aí, 2 Tessalonicenses 1. Versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quem é o alvo da vingança de Deus aqui? Os incrédulos. Por quê? Porque rejeitaram o Evangelho. Hoje vocês estão ouvindo, como sempre ouvem aqui no púlpito da igreja, a mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Todos merecem a ira de Deus, mas Deus em seu amor enviou Jesus para morrer em nosso lugar, e todo aquele que se aproxima de Jesus é salvo, tem salvação. Esse é o Evangelho, todos aqui ouviram. Se há alguém aqui que não é crente e rejeita essa mensagem, Deus vai se vingar de você. E como será essa vingança? Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É a morte eterna longe de Deus. A morte eterna, o inferno, a perdição eterna é a expressão da justiça de Deus contra o mal. É a expressão da justiça de Deus contra o ímpio. É a expressão da justiça de Deus contra aqueles que não obedecem, que não aceitam, que não acolhem o Evangelho que salva. Se há alguém aqui nessa condição, então essa vingança aqui que aconteceu tempos atrás chega bem pertinho de você. Você sente o bafo do fogo chegando perto de você. E não fuja disso. Porque se você ignorar isso, quero dizer, se você ignorar isso agora, se você dá as costas para ele falar, não, isso não existe, um dia essa vingança vai chegar até você pela eternidade. Qual é o único jeito de você não ser alvo da ira e da vingança de Deus? Você crendo que Jesus levou essa vingança por você. Jesus pagou o preço. Jesus levou a ira que você merecia levar. Se você acolher isso, então você está livre da vingança de Deus, da terrível vingança de Deus. Caso contrário, não tem esperança para você. Você já pode sentir o fogo da ira de Deus chegando perto de você, porque é para lá que você vai. Essa é a mensagem do Evangelho. Então vejam que se eu tiro o aspecto de Deus vingador, o que sobra do Evangelho? Não. Se eu tiro a justiça de Deus da equação, a punição ao mal, a punição ao ímpio, sobra alguma coisa do Evangelho? Jesus morreu pelo quê, então? Se Deus não é vingador, se Deus não é justo, se Deus não pune o mal. Por que Jesus morreu? Então eu não posso. Quando você pregar o Evangelho, você tem que lembrar, Deus é vingador, mas Ele também é amor. E Ele fornece o caminho da salvação, mas aqueles que rejeitam continuam com a ira de Deus sobre si. E um dia experimentarão essa vingança. Certo? Então hoje o almoço vai ser meio indigesto, né? Hoje o almoço vai ser um pouquinho indigesto. Não é para orar no almoço falando, Senhor, quebra os dentes. Não é na hora do almoço para você orar por isso. Não, o seu dente vai ser quebrado. Você vai comer o frango e aí vai ter um osso lá e o seu dente vai ser quebrado. Não é para fazer isso. Mas você pode orar pela justiça de Deus? Pode. Mas lembra, você tem que temperar a coisa. É assim que o crente caminha. E da próxima ocasião a gente continua aí de onde a gente parou.